Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor David de Geografia. Espero encontrar vocês e as suas famílias muito bem de saúde, para que a gente possa retornar no mais breve possível às salas de aula. Enquanto isso, nós vamos retomar aí o conteúdo de África, aspectos naturais, ok? O posicionamento geográfico interfere muito nas condições naturais do continente africano, já que o seu posicionamento ele se dá a norte entre as linhas do Trópico de Câncer, a sul o Trópico de Capricórnio e o meio do continente é cortado pela linha do Equador. Esse posicionamento espelha para norte e para sul os climas a partir do Equador equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo que se dá no extremo sul e no extremo norte do continente. As suas formas de composição e formas do relevo, ela é relativamente regular. O continente não tem grandes cortes que sejam significativos e também são poucas as ilhas que permeiam aí o continente. A estrutura do relevo ela é bastante simples, já que ela se desgastou ao longo de milhões e milhões de anos de formação. E aí ficaram bastante evidentes, por exemplo, planaltos baixos, tá? Entremeados a planícies sedimentares e algumas pequenas elevações. Poucas são elevações que passam aí dos 4.000 metros de altitude. Eu coloquei para vocês aí de maneira bem simples quais são as principais formas e acidentes geográficos do continente. Na região norte, o principal é o Saara, tá? Um terreno desértico de planaltos baixos e com também a depressão mais profunda, sendo aí a Gatara, lá no Egito, de menos 133 metros. É um terreno arenoso e pedregulhoso, tá? De difícil acesso com a formação de grandes dunas. A noroeste, nós temos aí a cadeia do Atlas. A cadeia do Atlas, ela tem um significado muito grande dentro da formação do continente. Por quê? O processo de formação do Saara também está condicionado a ela, já que ela não permite a passagem dos ventos úmidos do Mediterrâneo para o continente. Esses ventos eles são barrados pelo Atlas e dão a seguinte condição: a face norte do Atlas ela permite a formação de um clima mais ameno. Então as temperaturas são mais amenas e permite também o adensamento humano, já que o clima é mais favorável. A face sul do Atlas, voltada para o Saara, ela é mais quente e árida, então por isso é uma face com um adensamento muito menor. Na verdade, a quantidade de pessoas é extremamente pequena nessa região. O leste é a região onde se forma o Rift Valley, ou seja, o Vale das Fendas, onde existe uma instabilidade tectônica muito grande e aí por isso se formam vulcões e depressões nessa região. Essa formação de vulcões e de depressões, ela está relacionada aos grandes lagos, por exemplo, como o Lago Vitória, que abastece a população que fica em volta desse lago. Existem lagos também com bastante água, mas que são águas ácidas, formadas então a partir do processo de vulcanismo. Eu vou deixar para vocês um link de um vídeo para que vocês assistam e entendam melhor qual é essa formação do Rift Valley, ok? A oeste nós temos aí a bacia sedimentar do Congo. Essa bacia sedimentar é onde se formam também as florestas latifoliadas, no caso aí a floresta do Congo. Essa floresta tem a característica das suas folhas serem grandes, largas e verdes a maior parte do tempo, então por isso chamadas de latifoliada. É uma região bem quente e úmida dentro do continente africano. Até parece improvável falar em região úmida dentro do continente, mas isso é mais para quem desconhece as condições geográficas, porque existe sim na região central uma área bastante quente e úmida no continente. A região sul ela é formada aí por alguns picos elevados, como o dos montes Drakesberg, né? Então essa região ela possui essa formação com um clima tropical. A maior parte do clima é um clima tropical, ok? Tem aí para vocês então um mapa do relevo aí, as principais regiões altimétricas do continente. Aqui na região norte temos aí então o Saara, tá? Aqui do lado leste o Rift Valley. E aqui nessa faixa em verde, toda a região onde abraça a floresta do Congo.
A segunda imagem que vocês têm é uma imagem para que vocês entendam melhor qual é essa condição de diversidade climática do continente. Observem que aqui nós temos uma região árida formada aí por savanas. Olhem aí que são poucas as vegetações, árvores com que não tem um adensamento muito grande, são árvores pequenas, com poucas folhas, tá? Mas que ainda existem em grande quantidade nessa região. Ao fundo vocês têm lá o Monte Kilimanjaro. Esse daqui é o seu ponto mais alto, é acima de 5.000 metros, e que notem, existe uma grande quantidade de neve. Então, no mesmo posicionamento geográfico, vocês encontram uma paisagem quente e árida, mas também encontram uma paisagem muito fria. Essa é uma condição relacionada à condição de altitude. Lembrando que quanto maior a altitude, menor é a temperatura, independente de onde se esteja no nosso planeta. Quanto maior a altitude, sempre a temperatura será menor. Ok? A questão da hidrografia. A hidrografia do continente ela tem uma diversidade muito grande. Regiões com rios muito volumosos, como é o caso do Nilo e do Congo, mas também regiões que têm rios temporários, pequenos rios, como que vocês veem aí na imagem, que a partir do momento em que as chuvas param, eles começam a sumir aos poucos, a evaporar ou a mesmo ser absorvido pelo solo. Então esses rios vão durando apenas algum período depois das chuvas e somem. Alguns deles somem por totalmente, alguns ficam essas pequenas valas com um pouco de água, até que venha a sumir e só voltar a aparecer na próxima chuva. A escassez de água dentro do continente é um problema sério, já que a maior parte do continente é árido ou semiárido. Então, a existência de água é uma questão problemática para as pessoas que vivem no continente. Essa questão da falta de água em uma região como o Sahel, ela é um problema muito grande. Vocês têm lá na página 266, onde fica o Sahel. Ele é uma região subsaariana e que apresenta problemas sérios em relação tanto à condição climática e vegetal, que é a condição natural, mas também quanto à questão humana. Vive nessa região a população mais pobre do planeta e com vários problemas que nós vamos falar a seguir. Uma outra questão em relação à hidrografia e que afeta a hidrografia são as técnicas agrícolas ultrapassadas, como por exemplo as queimadas. Essas queimadas elas foram sendo feitas para limpar o terreno de maneira mais rápida e simples, já que eles não dispõem de capital, de dinheiro para poder investir em técnicas mais atuais, como por exemplo o uso de máquinas. Então, a agricultura de subsistência, ela utiliza muito das queimadas e a queimada afeta o solo e afeta a vegetação e demora um pouco mais para que o solo se recomponha. Então, ela é um problema porque as técnicas agrícolas são um tanto ultrapassadas. Tem aí para vocês algumas paisagens dentro do continente para a gente relembrar algumas questões. Por exemplo, a primeira imagem aqui é da paisagem de savana, muito comum de ser vista em filmes como Rei Leão ou Tarzan. Ela tem então uma variedade de animais muito grande. Por exemplo, animais específicos da savana que são, por exemplo, o leão, o elefante, a zebra, a girafa. Esses animais vivem nas savanas e conforme tem passado o tempo, as savanas têm sumido, diminuído cada vez mais. Então é um problema sério porque esses animais precisarão se adaptar em outras regiões ou então vão acabar entrando em extinção. A segunda imagem é de uma condição muito comum às florestas do Congo, que é a condição tribal. Muitas tribos vivem dentro da floresta e é uma região de conflitos culturais em relação a isso. A terceira imagem é uma imagem do clima mediterrâneo com a sua vegetação. Observem aí a formação de muitos arbustos pequenos ou pequenas árvores. Essa região, relembrando que o clima dela é, durante o verão, quente e seco e no inverno ameno e úmido. Não que não chova durante o verão, mas a chuva é muito menor em relação ao que chove durante o inverno. A quarta e última imagem, a mais comum, mais conhecida em relação aí ao
continente africano, que é a imagem do deserto do Saara e a sua formação de dunas. Lembrando que essa imagem, ela não vai voltar a existir nunca mais. Essa imagem das dunas, ela sempre está mudando. O vento carrega a areia de um lado para o outro e vai transformando as dunas constantemente. É praticamente impossível você tirar foto de uma duna em um dia e voltar lá e conseguir tirar dela do mesmo jeito, porque o vento carrega a areia e vai modificando essa paisagem, ok? É importante lembrar que as ações humanas do continente desde o período colonialista tiveram como resultado a destruição de diversos ambientes naturais e como resultado o meio ambiente empobrecido. O que acontece é que no período colonialista se descobriu do continente africano uma grande quantidade de riquezas vegetais e minerais. Essas riquezas foram sendo extraídas ao longo do tempo e deixando para o continente apenas a destruição. Essa riqueza não se converteu em benefício para a população africana, ela foi deixando para trás somente a destruição. Então a população tem algumas características. Por exemplo, o crescimento populacional e a urbanização, eles são muito grandes. Então existem regiões que a concentração populacional é grande, ela começa a existir aspectos similares à da urbanização, mas ela não se desenvolve. Falta toda a infraestrutura, ou a maior parte dela, como por exemplo moradia adequada, condição de meios de transporte, água e esgoto encanado, energia elétrica, as moradias são precárias, não existe uma organização. Então, tudo isso interfere na formação dessas áreas mesmo, já que a maior parte da população é muito pobre. Tá? Essa formação de áreas, lembre-se que para se formar um espaço urbano, a gente precisa destruir o espaço natural. Então, a alteração climática criada por essa urbanização também é um problema. A gente acaba criando em uma região urbana uma condição de clima sempre muito mais árido do que seria o natural. Mesmo que ela fosse já uma região árida, quando você transforma esse espaço em urbano, ele fica mais árido ainda. Tá? Por último, a falta de investimentos públicos. Não é apenas uma condição do governo não querer investir, é a falta mesmo desse recurso para investir, já que a população, a maioria, vive de subsistência, são poucas as áreas industriais e, quando existe, são em regiões urbanas que são mal organizadas. Ou seja, é muita gente para um espaço com pouco dinheiro para ser investido. O Sahel, como eu falei anteriormente, então ele apresenta aí os piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Essa região chamada de Sahel, ela passa aí já há muitos e muitos e muitos anos por guerra civil, por ditadura e regimes autoritários. A população da região, ela passa por uma questão de fome muito importante, assim, muito severa. E a região também tem altos índices de contaminação pelo vírus da AIDS. Ou seja, é uma região que, além das condições naturais, a questão política e a questão ambiental, todas interferem para jogar a população na forma de pior sobrevivência do planeta. É a região mais paupérrima do planeta, ou seja, a população é extremamente pobre. Tá? Bom, pessoal, a nossa revisão era isso. Espero ter tirado algumas dúvidas aí de vocês. Como eu disse, ia ser uma revisão muito rápida. Peguem a apostila e façam a leitura e a revisão também de vocês. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo do capítulo 2, né? É um módulo 2. E aí, também vai ficar para vocês alguns exercícios para fixação do conteúdo no plural, principalmente no plural maestro. Né? Assim que for possível, que a gente der continuidade ao conteúdo, eu vou liberar também a lista 2 para que vocês façam. Tudo bem? Bom, espero ter alcançado aí todos vocês, que todos estejam dedicados a continuar com os nossos estudos de geografia, de matemática, de português, de todas as matérias. E tenham consciência, pessoal, de ficar em casa, de tomar os cuidados necessários para que a gente não crie uma situação pior do que já está, ok? Espero sinceramente encontrá-los todos bem assim que for possível. Até mais. Tchau.